Olá, esse é o Evidências em Pediatria, um podcast idealizado por mim, Simone Ramos, pediatra, e pela minha parceira que está aqui, Marise. Eu sou Marise Toffoli, sou gastropediatra. E nesse projeto, a gente pensou em fazer um podcast específico para vocês, pais, familiares e também profissionais da saúde e pediatras, em que a gente traz informações de saúde com base científica e atualizadas. Espero que vocês gostem. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Evidências em Pediatria. Eu sou Marise Toffoli, estou aqui com a Simone Ramos e hoje nós vamos continuar conversando com a Jéssica Rodrigues, oftalmopediatra. Agora, sobre temas também muito frequentes na infância, que são as alergias oculares, traumas e infecções, as conjuntivites. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui novamente, espero contribuir. Jéssica, vamos começar falando sobre as conjuntivites? Quais são mais comuns? Como elas são transmitidas? Como a gente pode prevenir? As conjuntivites, a gente tem várias, né? Isso vai desde a viral, bacteriana, conjuntivite alérgica. A mais comum de todas, assim, tá no pronto-socorro, sempre é a viral. Essa é a mais contagiosa. Ela se apresenta com o olho mais avermelhado, todas vão manifestar com o olho avermelhado, mas a viral ela vai ter aquela secreção mais amarelada, a criança vai chegar com o olhinho bem pregando pela manhã, muitas vezes quando já fala que está com sensação de areia. A conjuntivite bacteriana, a diferença é porque é bem purulenta mesmo, aquela secreção assim abundante, o olho fica muito inchado, como é no caso das conjuntivites gonocócicas por clamídia também, ao nascimento, aquele olho bem edemaciado, bem avermelhado. No caso da conjuntivite alérgica, a gente já tem um olho que fica mais inchado do que as outras e a criança coça demais. Muitas vezes fica até com essa parte branquinha do olho, a conjuntiva, parecendo uma gelatina mesmo, assim, bem elevada. Uma forma da gente prevenir a conjuntivite viral é aquelas medidas do Covid mesmo. Assim, foi até uma parte boa da pandemia foram os cuidados que vieram com relação à higiene, as mãos, não ficar levando as mãos no olho, sempre passar um álcool. Pegou numa maçaneta, fala pro seu filho lavar a mão, não leva a mão no olho. Isso a gente viu que diminuiu bastante as conjuntivites na época da pandemia, mas agora já tá voltando novamente. Pronto-socorro já tá lotado de novo. E assim, o que a gente vê muito é que às vezes a família fica muito preocupada achando que isso é uma urgência. E o que a gente vê, que a gente orienta eu concordo que a celulite periorbitária realmente é uma urgência, quando você tem um edema muito importante, um olho muito inchado, com aquela sensação de que está realmente, como é que eu posso dizer, quase formando um abscesso, uma celulite mesmo. Mas a família, ela precisa correr? Precisa ter um oftalmopediatra no plantão ou é uma coisa que dá para esperar? No geral, a gente tem que notar os sinais de alarme, os sinais de gravidade de uma conjuntivite para a gente correr, já ir para o oftalmologista mesmo, se essa criança está tendo muita sensibilidade à luz, esse olho está edemaciado demais, ou então se essa criança já está prostrada, essa criança está com febre, já percebeu que está com os linfonodos aumentados, são sinais de gravidade. Esse olho da criança começou a ficar vermelho demais, leva para a gente consultar, porque a conjuntivite tem suas complicações. Desde a celulite, né, que são casos mais graves, mas também em muitos casos tem a membrana, forma uma pseudomembrana aqui na conjuntiva e a gente tem que fazer uma raspagem para poder melhorar. Se não raspar, muitas vezes fica ali, aquele quadro por dias se arrastando. Então, esses são os principais sinais mesmo. E falando da conjuntivite alérgica, né, ela causa uma coceira, né, um prurido intenso da criança, e que muitas vezes a criança não consegue se conter. Nós adultos, às vezes, é muito difícil a gente conter, né, a coceira nos olhos, é incrível. E o coçar, de fato, pode levar a alguns traumas? O que a mãe tem que ficar atenta? O coçar
é muito prejudicial para o olho. A gente acha tão inofensivo, né, coçar o olho. Às vezes a gente fala, nossa, que coceira no olho, vontade de coçar, dá até aquele alívio. Você fala, ai, que delícia coçar o olho. Mas não cocem o olho, gente. Assim, orientem seus filhos a não coçar os olhos. Eu sei que muitas vezes, quando é muito bebê, é aquele reflexo, tá com sono, coça, tá chorando, coça. Mas se você tá vendo que seu filho tá apresentando alguma alergia ocular, leva pra gente consultar, porque coçar os olhos pode levar muitos problemas, desde uma conjuntivite, está levando ali vírus, bactéria para o olho, uma ceratite, que é um pouco mais leve, esse olho fica arranhado, até o principal, o que é o ceratocone. A gente muda a superfície da córnea quando coça os olhos. Isso vai gerar uma baixa visual para essa criança. Às vezes, em casos mais graves, pode ser necessário na vida adulta um transplante de córnea. Então, são causas evitáveis que a gente consegue fazer uma prevenção tratando a alergia ocular para que essa criança não desenvolva um ceratocone na vida adulta. Antes do trauma, posso continuar na alergia? Pode. Quer, né, fazer o quê? Queria que você falasse um pouquinho sobre quais as principais causas de alergia ocular na infância. Só somando isso aqui, já que a gente vai ter episódios também daqui a pouco, os próximos episódios sobre dermatopediatria, queria que você falasse um pouco sobre as festas infantis com spa, que eles usam muito skincare e colocam os pepinos, os algodãozinhos com qualquer coisa. Então, o que você fala como oftalmopediatra dessas substâncias que estão sendo usadas, inclusive achando que não faz mal para a criança, tipo algodãozinho com soro fisiológico, pepino, etc e tal, para a saúde do olho e prevenção de alergia? A alergia, ela tem várias causas, né? Isso às vezes se manifesta como um quadro mais sistêmico, essa criança ela já tem um quadro de atopia, ou então tem alergia a determinada coisa, é uma poeira, ou então é uma determinada substância, tudo isso pode se manifestar no olho e essa criança começa a coçar os olhos. Então, a gente tem várias causas da alergia. E uma das causas também são os produtos que a gente coloca de forma indevida, as maquiagens. Gente, não vamos colocar essas coisas nos olhos das nossas crianças, assim, desde um fiapinho ali de algodão entra nesse olho e faz ali uma ceratite, uma abrasão de conjuntiva, maquiagem também sombra. nas crianças, sombra. Glitter! Ai, gente. Isso, assim, chega tantos casos, a criança com aquele ordel, aquele terçol recorrente por conta de rímel, que não tira, não faz a higienização correta. Então, o olho é tão sensível, é tão delicado, e pode, qualquer coisa que cai no olho gera, assim, um dano grande, né? E para a criança é ainda maior, porque ela não consegue, muitas vezes, expressar, falar que tem um corpo estranho no olho, às vezes só coça de forma abundante, isso já vai lesar muito essa córnea. Eu sou muito medrosa com o olho, né? Eu costumo falar para meus pacientes que eu não prescrevo, além do soro fisiológico, assim, porque o que eu vejo hoje é que as pessoas estão muito corajosas, usando muito lubrificantes oculares, comprando em farmácias produtos que estão aumentando muito ácido hialurônico, sei lá, colágeno, sei lá, um tanto de trem que estão usando. E aí eu fico vendo que essas crianças que fazem skincare desde cedo, e eu falo isso desde 4, 5 anos de idade, elas estão fazendo, inclusive, para lavar o olho e depois fazer maquiagem no olhinho mesmo. Como que a oftalmopediatria tem visto também essa progressão de uso por crianças de produtos no olho? A gente tem visto, assim, que tá aumentando mesmo. É maquiagem, é produtos... já pega o demaquilante da mãe e já vai usando. Tudo isso tem um prejuízo enorme. A gente fala que o olho... Vamos ter um cuidado, tem que ter um cuidado maior mesmo. O que é permitido? Medida caseira. O que pode fazer em casa? Ótima resposta. É soro fisiológico. Se caiu qualquer coisa no olho, lava de forma abundante, soro fisiológico e compressa de água fria. Fora isso, não coloque outras coisas no olho do seu filho. Pode trazer tantos danos ali para a visão, uma lesão permanente, uma úlcera que é bacteriana, que é muito grave na infância. Perfeito. Ainda fica à vontade também, que agora é uma saia justa um pouquinho, sobre alergia ocular e alergia alimentar. Porque como eu sou gastropediatra, tenho muitos pacientes com alergia alimentar e eu vejo que a alergia alimentar, ela realmente traz uma inquietação para a família, uma preocupação, ansiedade exacerbada justificada.
né? Então a gente acolhe, orienta, mas que muitas vezes a pessoa, por ser alérgica, ela pode ter outras manifestações alérgicas que não devido à alergia alimentar. Então a criança pode ter uma rinite depois, ela pode ter uma asma no futuro. E o que você diz para a gente sobre essa associação? Existe, não existe, da alergia alimentar e alergia ocular? Existe sim. A alergia alimentar está totalmente relacionada também com a alergia ocular. São coisas ali que andam juntas. A gente vê muitas crianças que se manifestam muitas vezes com uma alergia ali no corpo, depois logo ficam sincronizadas. Às vezes vem com uma alergia em determinado local, aí depois aparece no olho, e a gente tem que fazer esse tratamento em conjunto. Tratando a forma sistêmica, mais o olho, a gente tem um tratamento específico também para alergia, seja com colírios, muitas vezes fazendo um desmame de corticoide, tudo bem acompanhado, com colírios de tacrolimus, muitas vezes a gente faz um tratamento mais prolongado com essa criança. Então, a criança que tem alergia alimentar e está apresentando qualquer alteração no olho, ela deve ser avaliada pelo oftalmologista e deve ser feito esse cuidado maior com ela. O inverso, Jéssica, por exemplo, da criança ter apenas alergia ocular, pode ser um indício de alergia alimentar? Não? Como você orienta essa família? Pode também ser um início assim, de um sintoma que começou primeiro no olho. Então, a gente, primeiramente, vamos descobrir o que está causando essa alergia, né? A gente orienta a família a fazer toda uma inspeção, já consultar com o seu alergista, para a gente já avaliar quais são os fatores que estão levando essa alergia ocular recorrente. Porque às vezes a gente já consulta uma criança que tem essa alergia, não, veio mais uma vez, mais um mês com alergia ocular, mais um mês com alergia ocular. E a causa está no alimento, a causa está em alguma outra coisa, num tapete lá do quarto, em ácaros, então tudo tem sua causa e a gente tem que investigar. Perfeito. Então, é importante a gente esclarecer, né, que se a criança tem uma alergia ocular, você não vai sair tirando alimentos indiscriminadamente, mas sim pesquisar junto ao alergista, porque muitas vezes tem uma manifestação associada de outras alergias IgE mediadas, que a gente já conversou em outros episódios, e que não tanto de associação com as manifestações do aparelho digestivo, mas sim as cutâneas, né, e também Exato. Respiratórias. Perfeito. E outra coisa que eu acho que você falou que é muito importante é sobre o uso do corticoide, porque muitas das vezes as pessoas não leem, não sabem o que estão prescrevendo, o que estão usando, né? E aí o paciente usa aquele colírio como se fosse um colírio para alergia, com corticoide por uso mais crônico. E eu sempre falo para os pacientes, para um pediatra que passou, porque um corticoide não pode ser usado por um tempo prolongado e sem ninguém olhando. Eu acho que isso a pandemia deixou um pouco a gente mais com medo, que é o uso indiscriminado do corticoide. Mas o que eu sinto ainda, Jéssica, não sei se você sente, eu queria que você terminasse esse episódio falando sobre cuidados com o que eu coloco no meu olho, inclusive com aquele colírio que eu tenho guardado e me falaram que era antialérgico. E outra coisa, o meu colírio eu posso usar no meu filho? Só para terminar nosso episódio. Não usem colírio sem prescrição, por favor. A gente vê tantas crianças que chegam ali no ambulatório usando um colírio. Não, comprei na farmácia. Quando a gente vai ver um colírio de corticoide, isso, além de atrasar todo um diagnóstico, muitas vezes é uma conjuntivite. Está usando o corticoide, vai aumentar a replicação viral, vai piorar todo o quadro. E, além disso, pode gerar catarata, pode gerar glaucoma, tantas outras coisas. Então, a única coisa que a gente vai usar é o colírio prescrito pelo oftalmologista e não vai usar o do outro, assim, não, meu pai está usando, vou usar, esse colírio aqui deu certo para mim, vou usar. Não, é o colírio adequado, que foi prescrito pelo oftalmopediatra, até porque a criança, até um colírio lubrificante tem que ser adequado para ela, porque a gente tem tantos colírios que tem conservantes e às vezes gera toda uma irritação no olho da criança, então é tudo sendo feito com a prescrição mesmo. Perfeito, perfeito. Bom, com relação a traumas, para a gente finalizar rapidíssimo, quais são os traumas, assim, o que acontece? Porque criança machuca criança, enfim. Quais as recomendações você teria de cuidados imediatos e sinais de procurar emergência na criança com o trauma ocular? Basicamente, os sinais são muita sensibilidade à luz, esse olho está extremamente vermelho ou muito edemaciado. Essa criança está queixando de dor,
dor, tá com dor à movimentação ocular, não consegue mover o olho para um lado ou para o outro. Todos esses são sinais de gravidade que a gente já tem que ir para emergência, independente do trauma, porque às vezes a gente acha que foi, não, foi só bater o dedo aqui no olho. Eu mesmo com a minha filha, ela estava com 4 meses, ela estava no meu colo, não sei como isso aconteceu, de repente ela bateu o dedinho, né, que acontece, aquela mãozinha ainda ali, bateu o dedinho no olho, eu achei que fosse, só bateu o dedo no olho, tá chorando. Sorte que eu tava com o aparelho em casa, olhei uma laceração de conjuntiva grande, tadinha, com a unha, que assim contamina, se a gente não trata, leva toda uma infecção associada. Então, esses são os principais sinais, independente do trauma. Mas é claro, sobre substâncias que caem no olho, isso é bem grave, assim. Qualquer produto químico, sabão, aqueles que a gente faz em casa mesmo, ou cai o shampoo, resto de maquiagem mesmo, qualquer produto, qualquer coisa que caiu no olho, a orientação que a gente fala, lava de forma abundante o olho da criança. A literatura traz uns 20 minutos, até para a gente tirar toda a substância do fórnix conjuntival. Pode ser com água, pode ser com soro fisiológico. Uma outra causa também que é grave é com relação à perfuração. Crianças batem muito objetos no olho. Eu já atendi uma criança que pegou um palito, aqueles de churrasco. Tava brincando, a mãe não viu, colocou no olho, depois de 3 dias que o olhinho tava assim, o olhinho, a criança 3 aninhos. Ficava fechando o olho e não abria. E era uma sensibilidade à luz que ele tinha muito, porque já tinha desenvolvido até uma catarata traumática, muita coisa associada. Então, a gente tem que estar em alerta com relação aos sinais mesmo. Em perfuração, não tira o objeto, deixa ali, assim, foi um palitinho. Muitas vezes a criança, ela mesmo já tira, né? Bate ali a colher e volta. Se você vê que tá saindo qualquer líquido do olho, coloca um copinho, aqueles de café mesmo, envolve com uma fitinha e corre para a emergência. Esses são os principais cuidados que a gente deve tomar com as crianças. Perfeito. Ótimo. Obrigada, Jéssica. Foi muito bom, foi muito elucidativo. A gente sabe que nós estamos chegando em período escolar de férias e aí acontecem muitos acidentes oculares. A gente sabe que areia na praia. E o que você falou é muito importante, porque às vezes a gente acha que não é nada e a criança ainda coça, ainda piora a situação. Esse foi mais um episódio de Evidências em Pediatria. Nós vamos deixar referências, links. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões e mandem perguntas. Muito obrigada. Obrigada.